Bom dia a todas e a todos. É com muita alegria que eu abro o segundo dia do nosso primeiro encontro de Estudos Árabes em Diálogo. Hoje temos diversas atividades, então convido vocês a acompanharem, ou presencialmente ou online, todas as nossas atividades. Lembrando que para obter o certificado de ouvinte é necessário assinar presença, confirmar a presença em 70% do evento. Ou seja, ou na atividade presencial ou na atividade online. É necessário confirmar a presença a partir dos links que serão enviados pelo YouTube ou do código que aparecerá aqui nessa atividade, em todas as atividades, para vocês poderem acessar o formulário de presença. Lembrando também que nós estamos com uma cortesia da editora Tabla, com um código promocional Árabes em Diálogo para desconto em livros da editora. E com isso... e lembrando também que nós teremos aqui no presencial um sorteio, então coloquem os nomes de vocês nos papeizinhos que serão distribuídos. Teremos um sorteio de revistas Shiraz. É uma revista muito interessante, que infelizmente não está mais sendo publicada, então não se esqueçam de colocar os seus nomes. E com isso eu passo a palavra para o professor Michel, que vai falar um pouquinho e apresentar a atividade de hoje. Obrigado. Bom dia, bem-vindos. Para mim hoje cabe de novo a tarefa, desta vez mais linda e impossível, de apresentar em poucas palavras a Cristina Stefano de Queiroz, que é uma pessoa que caminha comigo há um bom tempo já, né? Já se vão 10 mais anos, 15. A Cris faz estudos sobre literatura de imigrantes ou descendentes de imigrantes no Brasil há tempo. Já vem estudando isso, passou por um master na Espanha, na Universidade de Barcelona. Foi lá que a gente se conheceu, na Espanha. Depois ela veio a São Paulo, iniciou estudos de doutorado, fez uma linda tese, que naquele ano venceu a tese de destaque USP. Conseguiu, daí saiu um belíssimo livro, A Lua do Oriente e Outras Luas. É um livro, um estudo sobre Jamil al-Mansur Haddad, para valorizar mais ainda o livro, uma seleta de poemas dele, que nos pareceu, principalmente a Cris, importante incluir, ao lado do estudo sobre a figura intelectual deste poeta e crítico literário do século XX, do século passado, que parecia meio esquecido, e um grande tradutor, a poesia dele, né? Então, nisso ela se indagava, e eu estou falando, me estendendo um pouco mais, só porque isso tem a ver com a fala dela de hoje, né? Como foi importante e como perfilou a ação dele de intelectual e poeta, o conhecimento que ele teve dos poetas e intelectuais libaneses, sua maioria, que estavam aqui no Brasil fervendo, né, em literatura, criando revistas, jornais. E a partir daí, com uma visão muito própria do que é a modernidade, ele empreende um projeto de criação e que a Cris soube captar. Então, é muito bom termos a Cris aqui e ela poder fazer esta fala hoje sobre as fontes primárias do Marjar. Ela vai explicar um pouco melhor isso. Musa Kuraim e a revista O Oriente. Também não posso deixar de dizer aquelas coisas básicas que são importantes. A Cris, como eu falei, é doutora em letras, aqui para esta universidade, mestre em identidades culturais, pela já citada Universidade de Barcelona, e pesquisadora atualmente da Cátedra Eduardo Said, na Universidade Federal de São Paulo.
Ao lado disso, ela é jornalista, coordenadora audiovisual da revista FAPESP. Enfim, estamos muito ansiosos, mas calmos, para ouvi-la. Muito bem-vinda, muitíssimo obrigado por aceitar esse convite de estar aqui com a gente hoje. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, Michel e comissão organizadora, obrigada pelo convite. É sempre um prazer a gente poder falar da nossa pesquisa. Agradeço o convite, agradeço a possibilidade de falar dessa etapa mais atual da minha pesquisa, né? Então, como o Michel falou, esse olhar, né, para o Jamil Al-Mansur Haddad acabou me abrindo a curiosidade para também pensar o lugar de outros escritores da diáspora no nosso meio literário, e intelectual. Na etapa atual, eu estou fazendo essa pesquisa com a revista O Oriente, né, que foi editada por esse intelectual híbrido. Ele nasceu no Brasil, estudou na Síria, ele escrevia majoritariamente em português e fazia algumas traduções do árabe, do francês, do inglês para o português e vice-versa, né? Eu vou começar com essa epígrafe que eu amo, que é uma epígrafe que está no livro, na biografia do Marighella, que foi escrita pelo Mário Magalhães, e que ele coloca, então, assim, né? Não esqueçamos jamais que as ideias são menos interessantes do que os seres humanos que as inventam, modificam, aperfeiçoam ou traem, né? Então, no meu trabalho de doutorado, eu também fiz uma pesquisa assim, com biografias e tento sempre entender essa circulação entre vida e obra, né? Então, também sou muito interessada nessas histórias de vida e nessa etapa, então, estou pensando um pouco o papel do Moussa Kurain, né? Qual que é o meu foco, né? Então, são esses intelectuais de origem árabe que também escreveram em português e que, de certa forma, atuaram como mediadores do conhecimento, né? Então, no caso da minha pesquisa, eu não faço tradução, né, como outros alunos do Michel que trabalham com os autores do Marger, né, que escreveram em árabe, publicaram em árabe. Eu estou interessada nesses autores híbridos, né, que não estavam nem lá e nem aqui. O ponto de partida foi o doutorado sobre o Jamil, né, o Jamil Al-Mansur Haddad, e agora, nesse último ano, eu olhei um pouco para o Moussa Kurain. Eu queria destacar que essa pesquisa ela foi realizada com uma bolsa da Cátedra Eduardo Said da Unifesp, e que eu tive 2 parceiros de pesquisa que também me ajudaram nessa costura, né, que foi o Luiz Augusto Memberg, que ele está como bolsista do projeto, e o Leonardo Pagano Landucci, né? Então, assim, partindo dessas histórias de vida, o que eu estou fazendo agora é tentar pensar o lugar desses intelectuais na nossa historiografia literária. E aí eu vou começar a falar um pouco do Moussa Kurain, né? Então, quem foi esse autor? Aqui tem uma foto, eu adoro essa foto, que é ele, numa das viagens que ele fez à Síria, é ele com um mapa da Palestina, discutindo com autoridades religiosas e políticas daquele país. É uma foto que não tem legenda, a gente não sabe quem são essas outras pessoas, mas, enfim, nesse momento ele está discutindo a partilha da Palestina. É uma edição dos anos 40, né, que foi um tema que sempre permeou a história da revista nas quase 5 décadas que ela foi publicada. Então, foi uma revista que foi editada durante quase 50 anos. O Moussa Kurain, ele foi considerado o primeiro arabista do país. Eu não sei se isso se sustenta ou não se sustenta, né? Eu imagino que tem controvérsias. Ele nasceu no interior de São Paulo, foi estudar na Síria, dominava o árabe e o francês, o português e o inglês, né? E ele foi jornalista, ele atuou na grande imprensa, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Folha da Manhã, e também na imprensa dos imigrantes árabes. E também aí ele editou a sua própria revista. Ele entrevistou diversos líderes políticos e religiosos, presidentes, né, e ele fez inúmeras palestras no Brasil, na Síria, no Líbano, né? Então, uma dessas palestras, que é bem citada tanto na nossa imprensa quanto na própria revista Oriente, é uma palestra que ele fez na Academia de Letras de Damasco, onde supostamente estiveram presentes mais de 500 pessoas, né? Além desse papel como jornalista, ele também escreveu vários livros, são 14 livros que eu mapeei até agora,
Basicamente, o intuito desses livros tem uma preocupação em ser uma espécie de divulgação histórica e cultural da história do Oriente Médio no Brasil, da história da cultura do Oriente Médio no Brasil. São materiais de divulgação científica, capítulos curtos, que contam a história de personagens, assim, que tem um caráter bem jornalístico e bem acessível. Ele fez uma série de traduções, né, de dois autores assim conhecidos, né, o Khalil Gibran e o Shafik Malouf. A tradução do Shafik Malouf com algumas questões e problemas, né, como a gente já conversou com o Michel, mas assim ele teve esse esforço de tentar traduzir e trazer esse autor para os leitores brasileiros. Entrevistou o Gamal Abdel Nasser mais de uma vez, e essa parte da relação do Kurain com o Nasser é o foco de pesquisa do meu colega, o Luiz, né? Então ele escreveu um artigo, vai publicar um artigo sobre isso agora no fim do semestre. Ele recebeu uma série de prêmios. No Brasil, ele foi também reconhecido com vários prêmios, né? Ele não teve filhos. A mulher dele morreu 2 meses depois dele, então ele não teve filhos, né? O que isso, de certa forma, dificulta um pouco uma etapa da pesquisa onde a gente entra na subjetividade, nos documentos, né, nas entrevistas, na parte mais pessoal, que foi algo que eu fiz com o Jamil e foi muito enriquecedor, ter contato com os descendentes, né. Bom, a Revista Oriente, ela foi fundada, então, em 1927. Ela foi editada durante 47 anos de forma ininterrupta, não teve interrupção. Isso também foi um dos motivos que me motivou a olhar para esse percurso dele, porque é uma coleção muito longeva, né? Então, quando a gente olha para esses anos todos, a gente consegue acompanhar uma série de temas que permearam ou não permearam, então, como foram debatidos, como foram se transformando no decorrer dessa trajetória. O Kurain fazia grande parte do trabalho editorial, ele tinha os colaboradores fiéis. A proposta da revista era, então, de fazer pontes entre o Brasil, a Síria e o Líbano. Isso, em diversos momentos, aparece, né? É declarado na revista. A revista também cobre, enfim, a associação, assim, a atividade social da comunidade, descreve a vida de personagens da alta sociedade, mas também traz informações assim relevantes sobre a geopolítica do Oriente Médio, né? Então, uma costura entre temas assim mais frívolos com outros que são mais sérios e mais complexos, né? Bom, a revista também tem uma parte que assim é servir aos próprios interesses do Kurain. Então, ele divulga os seus próprios livros, fala das próprias viagens que ele fez, agradece as benesses de um empresário da indústria têxtil que financia a revista, né? Então, tem toda essa mistura. Bom, e aí, assim, quando a gente olha para o percurso dessa revista, tem um ponto que eu queria, enfim, chamar um pouco a atenção, que é esse movimento ambivalente, contraditório, que a gente nota. A revista se propõe, então, a descrever o que é o Oriente Médio para os brasileiros e desmitificar visões estereotipadas, né, do camelo, dos árabes, né, a beduína. Né. Aqui tem um trecho, né, de uma das edições onde ele critica um pouco isso, né, esses estereótipos que circulam no Brasil. Só que aí você pega, às vezes, na página do lado e você nota justamente uma página assim, um beduíno, uma pirâmide, né, então, assim, é difícil você tentar, assim, bom, qual que era de fato a intenção, né? Esse é um livro dele, Os Califas de Bagdá, que, por sinal, é um livro interessante de divulgação científica, né? Você pega uma pessoa que não sabe nada, você lê, tem a história dos personagens, é curtinho, é linguagem acessível, né? Então, aqui uma outra imagem, é de um filme de Hollywood, que ele joga essas imagens orientalistas na revista sem nenhum tipo de legenda, sem nenhum tipo de explicação, sem nenhum tipo de contexto, né? Então, vou trazer alguns exemplos práticos dessas contradições, né? Então, quando ele fala do Alcorão, ele diz que o Alcorão tenta argumentar, puxando trechos do Alcorão, que o Alcorão é favorável ao direito das mulheres. Mas aí, 2 páginas mais para frente, tem um texto de uma articulista que diz que elas não podem trabalhar fora de casa. Tem um movimento muito forte de informar o leitor brasileiro sobre a Palestina, o que é a questão palestina, o que são os povos semíticos, e assim, realmente informativo. Só que aí do lado a gente vê uma imagem assim de beduíno do deserto, de odalisca, né? Então, diversas imagens orientalistas de filmes de Hollywood.
Ele critica muito no Brasil, né, essa persistência, que no Brasil existe uma visão muito estereotipada sobre os povos árabes. Tem também uma outra linha de força, que é essa narrativa da integração bem-sucedida dos imigrantes árabes. E o mascate, essa figura do mascate, que é uma figura meio... que virou um estereótipo também, né, em diversos momentos aparece como o símbolo da integração entre os árabes e o Brasil, né. Só que, ao mesmo tempo que ele exalta o papel do mascate, então, no texto, ele diz, né, que os vendedores carregavam mercadorias exóticas, eles falavam uma língua rude, né. Então, assim, sempre esse movimento, esse duplo movimento, né. Aí aqui uma pintura, né, atribuída a esse Alex de Cayanel, não sou da história da arte, não sei quem é, né, mas que aparece no meio de uma matéria sem nada, né. Então, uma imagem super exótica e orientalista. Essa outra de um filme de Hollywood também, né, uma odalisca com uma onça. Esse viés exotizante que ele usa para falar dos árabes, ele e os articulistas e os colaboradores dele, não é só ele, né? Então, também aparece na forma como o Brasil é descrito, né? Um desses textos é uma reportagem dessa colaboradora, Nadia Murlay, sobre que ela fez uma entrevista com a juventude francesa sobre o que eles acham que é o Brasil. Né? Então, aqui eu trago algumas frases, né? Um lugar sem passado, repleto de cana-de-açúcar, né? Grandes cidades inteiramente brancas, modernas, e atrás florestas impenetráveis. Né? É como um retrato do Brasil. Quando ele fala do Islã, também. Né? Então, ao mesmo tempo que critica que o Islã que se disseminou no Brasil naquela época, né? É muito estereotipado, ele também publica o relato de um engenheiro brasileiro que foi para a Síria e ficou escandalizado quando viu que lá se praticava a bigamia. Né? Bom, essa análise que sai numa revista dos anos 50 de Oriente é realmente chocante. Inclusive, o professor Paulo Ilu, que é o antropólogo da UFF, ele reproduz esse texto desse Alfred Ellis Jr., né, que é um texto que ele publicou independente, né, o Alfred Ellis Jr., e o Kurai replica na Oriente. Né? E é um texto extremamente racista, né, então, que fala que os sírios são beduínos do deserto, mercadejam a própria vida, falam um idioma cultural, possuem espírito de submissão. Né? Esse autor ele associa os estrangeiros ao alcoolismo, a problemas de saúde nervosa e à criminalidade. Né? Então, é extremamente curioso assim, por que a revista replicou um texto com esse teor. Então, a gente pode, de certa forma, dizer que o Oriente acabou replicando certas visões que ela própria buscava combater, né? Supostamente buscava combater. O Kurai, ele, né, era um homem da alta sociedade, né, de uma família abonada, ele fazia muitas viagens. Foi para a Síria, foi para o Líbano, ia para os Estados Unidos, ia para o Egito, voltava. Né? E ele, dessas viagens, ele trazia muito material para escrever na Oriente e para publicar os próprios livros. E nesses relatos de viagem também a gente observa diversos momentos onde ele contrapõe o aspecto oriental e atrasado de Damasco com a modernidade de certos setores. Então, mais uma vez, esse movimento contraditório. Esse é um livro, né, que ele faz, então, Aconteceu em Damasco, é um outro livro que eu acho que a gente pode chamar de divulgação científica, histórica, cultural, sobre a Síria, né, que ele produziu a partir das suas viagens. Então, ele viajava, fazia a revista e, depois de um tempo, escrevia o livro, né, os livros. Bom, a questão feminina é outro movimento, né, outro movimento contraditório e paradoxal. Né? Eu falei um pouco no começo, né, mas aí, numa dessas viagens, ele ressalta, né, a educação, o nível de conhecimento das mulheres em Alepo, né, e aí contrapõe, diz assim, essa educação é uma educação ocidental. Né, então, sempre contrapondo um pouco o atraso do Oriente com a modernidade do Ocidente. E aí, claro, publicando textos de colaboradoras que são deliberadamente, né, não, a mulher tem que ficar em casa, tem que cuidar da família, etc. Bom, aí esse é um outro livro dele, o Poetas e Califas, né, que ele também tenta fazer esse trabalho de divulgação científica, e assim, é extremamente curioso, porque
tem imagens de mulheres de um jeito meio aleatório, assim, mulheres orientais, odaliscas, né, na própria capa, né, é descontextualizado, né, mas ele faz um pouco isso. Aqui é uma outra imagem de mulher também oriental que ele traz. Bom, considerando essas contradições e esses problemas, né, e essa ambivalência da figura e da trajetória do Mussa, tem um ponto que eu queria destacar, que é esse papel, né, no momento em que a literatura árabe era desconhecida do público leigo, né, ele, de certa forma, trouxe, né, ele atuou como mediador, né, como disseminador do conhecimento sobre o mundo árabe. Né, então, é algo que a gente tem que valorizar. Né. Ele fez a tradução do Abu Nuwas, aí também não sei avaliar o nível, a qualidade, o quanto não é, mas ele fez um esforço de traduzir alguns dos poemas, e ele fez palestras por São Paulo para falar desse poeta para o público brasileiro. Né. Aqui é ele, então, numa dessas conferências, ele fez essa conferência sobre Abu Nuwas na Associação Brasileira de Imprensa, isso é anos 50. Né. Então, teve um esforço de tentar disseminar esse conhecimento. E, assim, aqui é uma outra imagem da Revista Oriente, né, que o Kurain também ele recebia muitas autoridades do Líbano, da Síria e do Egito no Brasil e fazia essas autoridades passearem, por circularem entre os clubes, entre as... Né, aqui, no caso, políticos libaneses, ele está em algum lugar aí, não se identifica onde ele está, e aqui está o Shafik Malouf, né, com essas autoridades, ministro, eu não sei, não registrei exatamente quem é, mas, assim, tentando mostrar, olha, aqui a gente tem o Instituto Butantan, o Instituto faz isso, faz aquilo, né? Esse trabalho de mediação. Aqui é uma tradução dele do Gibran, que ele também escreve bastante sobre o Gibran na revista. E, bom, aí, olhando para a revista, eu também tentei puxar assim, quais são as referências orientalistas explícitas que ele traz. Né? Tem o Lamartine, que ele cita bastante, inclusive trechos de livros do Lamartine, onde ele cita... Gustave Le Bon, o Napoleão Bonaparte, que ele escreveu um livro sobre o Napoleão. Né? E aí tem um momento que um dos colaboradores compara um pouco esse gesto do Mussa de desbravar o Oriente com o gesto do próprio Napoleão, né? O que não deixa de ser curioso. Bom, em uma série de momentos, os colaboradores da Revista Oriente então criticam o fato de que, no Brasil, naquela época, nos 40, 50, o conhecimento sobre o Oriente Médio se dava muito por meio dos autores orientalistas. Né? E aqui tem esse César Salgado, que é um trecho que saiu na Oriente, onde ele fala um pouco sobre isso, né? Que nas estantes dos intelectuais brasileiros, eu não sei se essa parte, só tem livros de autores franceses sobre o Oriente, né? Orientalistas sobre o Oriente. Né? E aí ele cita o Lamartine, o Chateaubriand e outros. Né? E também se destaca muito o papel do Mussa de tentar furar um pouco essa mediação dos autores orientalistas, meio que, né, cheio dessas contradições. Passei um pouco sobre o Oriente, aí queria rapidamente falar um pouco do Jamil Al-Mansur Haddad, que foi o autor que eu estudei no doutorado, aí estudei mais a fundo, tive acesso às famílias, ao espólio e tudo mais. Né? Bom, falando de paradoxo, eu adoro essa foto, que é ele de gravata e robe de chambre. Né? Então, pensando nos paradoxos, é uma imagem que eu acho super curiosa. Né? O Jamil ele foi um autor também da segunda geração, descendente de família libanesa. Né? Ele foi médico, se formou na Faculdade de Medicina. Aqui é uma imagem, ele fez parte do Bisturi, que era a revista do centro acadêmico. Né? E aqui, na legenda, não dá para ver direito, mas falam que o Jamil Al-Mansur Haddad está atrás da árvore, ele está ali escondido. Né? Como ele acabou ficando, depois, mais para frente, né, também meio escondido. Estava lá, mas não está na foto, mas não está. O Jamil ele foi perseguido pela polícia política, né? Ele foi considerado um subversivo. Isso aqui é uma ficha, né, o dossiê sobre atividades políticas subversivas dele que o DOPS fez e que está no Arquivo Público do Estado. Essa aqui é uma carta, o Jamil foi detido, né, ele ficou preso, né, então é uma carta que ele escreveu para a irmã dele quando ele estava preso, né, aqui com o Ministério da Aeronáutica. Um outro viés curioso da biografia do Jamil foi, ele era médico e ele fazia um trabalho com pacientes no escritório dele com LSD. Então,
outra atividade que rendeu uma série de controvérsias e uma série de perseguições a ele, a vida dele, a atividade dele como médico, porque ele fazia esses tratamentos. E aí, no espólio, a gente acha esses registros, né, de que o ácido lisérgico sou eu. Né? Inclusive, essa é um pesquisador de doutorado aqui da USP uma vez me procurou, querendo saber mais sobre como que o Jamil fazia para trazer o LSD, né, com quem que ele se articulava. Né? Essa é uma parte da vida dele que eu não me aprofundei, embora a gente veja que ele teve esse trabalho, inclusive, porque eu entrevistei pessoas que fizeram esse tratamento com ele. Né, esse tratamento. Uma outra parte controversa do Jamil foi o trabalho que ele fez com, por exemplo, né, os poemas marginais do Verlaine. Então, ele fez essa tradução, os poemas proibidos. Né, ele falou, bom, eu traduzi a parte familiar, agora eu quero traduzir a parte proibida. Né, então, em diversos momentos, ele foi taxado de pornográfico, de visceral, assim, de ser erótico. Fez esse trabalho de tradução do Verlaine. E aí um pouco esse movimento ambivalente, né? Fora do lugar na historiografia literária e bem posicionado no meio intelectual paulistano. Então, aqui é a Katharine Hepburn e o Jamil está aqui. Né? O Jamil, ele também esteve no Líbano, mas ele esteve no Líbano com 50 anos. Né? Então, depois eu vou entrar um pouco nessa questão da leitura historiográfica, mas que foi um poeta que foi lido como oriental e turco, mas que, de fato, ele só foi para o Líbano nos anos 50, com 50 e poucos anos. Acho que quase 60 anos. Né? E aí, quando ele vai até o Líbano, ele se dá conta que, na verdade, ele não é libanês e que ele é um poeta sem paisagem. Esse é um outro ponto, né, que, quando ele foi ler o Jamil Al-Mansur Haddad, ele foi poeta, ele foi crítico literário também, além de fazer as traduções. A leitura dele sobre os autores genuinamente brasileiros, ele sempre tentava contrapor essa ideia de que, por exemplo, o Castro Alves é um escritor tipicamente brasileiro. Né? Ele colocava o Castro Alves, por exemplo, nessa chave de leitura como um poeta transnacional. Enfim, aí queria também chamar a atenção, né, da mesma forma que o Mussa, né, tinha essas referências orientalistas e as imagens contraditórias, o Jamil... Isso também aparece muito no Jamil. Tem o Jamil organizou a tradução do livro das Mil e Uma Noites. Ele coordenou uma equipe de tradutores. Foi uma tradução feita a partir da tradução do Mardros. E, no prefácio, também é muito curioso, né? Porque, ao mesmo tempo que ele quer apresentar essa obra e essas histórias para o leitor brasileiro, ele traz essas ideias contraditórias. Então, por exemplo, o verdadeiro criador da filologia árabe, o linguista francês Silvestre de Sacy é o verdadeiro criador da filologia árabe. Né? Quando ele analisa os livros da coletânea, ele também coloca essa frase, enfim, super complexa, né, que somente povos sexualmente insatisfeitos são os únicos capazes de fazer as grandes obras da conscupiscência e do pecado. Né? E aí ele está dizendo assim que os árabes só puderam fazer as Mil e Uma Noites porque eles tinham essa frustração, enfim, sexual. Então, é muito contraditório. Bom, passando rapidamente sobre essas duas trajetórias, né, o que eu vejo em comum e que perguntas em comum que elas me suscitam. Né? A primeira é, que orientalismo é esse que aparece nas imagens dos autores? Né? Que orientalismo que é esse que foi construído, que, ao mesmo tempo... tem essa contradição, né? Oriente, Ocidente, moderno com arcaico. Né? E a outra pergunta, que essa é uma etapa da pesquisa que eu estou agora, né? Então, assim, o que eu vou falar aqui é um pouco assim, resultados muito preliminares, eu comecei nesse ano a fazer esse mapeamento, que é tentar entender qual que é a relação deles com o meio intelectual brasileiro. O Jamil, eu fiz isso na tese, né? Mas eu quero expandir esse olhar. Qual é a relação desses autores, da diáspora, com o nosso meio intelectual, com a nossa historiografia? O que a nossa historiografia fala deles? Né? A gente tem uma série de estudos que tentam entender a importância desses autores da diáspora, né? Inclusive os que escreviam em português, para o renascimento da literatura árabe, como que eles foram importantes, né? Até que ponto eles inovaram, até que ponto eles foram conservadores. Só que, assim, eles escreveram em português, eles eram autores brasileiros. Né? E o que a historiografia fala deles? Né? Então, eu estou intrigada com essa pergunta, estou tentando responder
essas duas perguntas. Pensando no orientalismo, né? Então, essa ideia do que orientalismo foi esse que se disseminou no Brasil, né? O quanto ele se difere, o quanto ele se aproxima do orientalismo europeu. O Paulo Illu, que eu já citei aqui, né, o antropólogo, ele tem um texto onde ele tenta fazer essas diferenciações, né? Ele categoriza, né, o orientalismo intelectual, o orientalismo nativo, né? Tenta colocar essas categorizações do orientalismo, né? Tem um autor, que é esse Wael Hassan, não sei se vocês conhecem, que ele também tem um trabalho bem recente sobre o orientalismo brasileiro na literatura, como ele se manifesta na literatura, né? Ele criou esse conceito de orientalismo ternário, né? Então, que no Brasil a gente não tem um orientalismo binário, né, que nem o norte-americano e o europeu, mas que ele é ternário porque ele tem outras referências que mediam a construção dessas imagens, né? Aí ele traz alguns exemplos, né? Então ele analisa o Ratum, né? Ele fala um pouco de como o Ratum então, assim, o Oriente em Ratum não é um lugar distante, mas sim Manaus, na Amazônia, né? A cultura imigrante se mistura e é transformada pelo ambiente brasileiro, que por si só já é visto como exótico por outras partes do país, né? Menciona então que a Amazônia e o Oriente formam um perfeito par exótico, mas a sua ficção busca minar esse exotismo, né? Assim, o argumento geral do Hassan, ele aplica um pouco essa ideia de orientalismo ternário a vários autores, né? O que eventualmente pode ser um problema, né? Porque a gente também tem que olhar cada um em suas especificidades, né? Mas, basicamente, o que ele diz é que o orientalismo brasileiro ele consegue diluir ou mitigar identidades fechadas e rígidas. Né? Aí ele também tem uma reflexão sobre o Mussa, né? Enfim, também não quero entrar muito nesses autores. Tem uma outra dupla de autores, que é o Shoa e o Robert Stan. O Robert, um brasilianista assim, bem gabaritado da Universidade de Nova York, que eles chamam o orientalismo do Brasil de orientalismo tropical. E aí eles falam que a construção de imagens orientalistas no Brasil ela deriva da presença árabe, muçulmana e sefardita na Península Ibérica, né? Enfim, aí tem uma série de análises de como esse orientalismo tropical se manifesta na literatura brasileira, mas aqui eu não quero entrar especificamente na explicação de cada um. O que eu quero fazer é mostrar que já tem gente olhando para esse processo de construção de um orientalismo que foi característico daqui, que não pode ser lido nessa chave de leitura somente Oriente e Ocidente, né? Michel, vou citar o artigo que você escreveu e eu colaborei com a parte do Jamil, né? Então, o Michel ele tenta analisar essa ideia da transculturação, né? Então, como os autores da diáspora, esse processo de transculturação ele foi se modificando, né? Então, assim, como que cada geração foi trabalhando diferente esse referencial imigrante ou esse referencial árabe, né? Que eu acho que também é uma ideia que serve para a gente pensar como que esse orientalismo ele foi se diluindo, né, com o passar das gerações. Bom, não vou entrar em detalhes, né, mas o Michel ele perpassa as diferentes gerações. Eu colaboro com a parte do Jamil. E daí tem uma parte que o Michel, que a gente coloca nesse artigo, é um capítulo de livro, na verdade, né? Que quando a gente pensa esse processo de hibridização cultural, né, como ela é contestada quando desafia as normas dominantes de modernidade e nacionalismo, né? E aí a gente está olhando para o caso específico do Jamil. Bom, então, assim, que orientalismo é esse, pensando nesse contexto de discussão sobre orientalismos, nesse processo de transculturação, né, que eu acho que a gente tem que olhar para cada autor e para cada livro de forma específica para tentar entender. Isso é uma parte que eu não me aprofundei muito na tese, né, mas o Jamil ele mobiliza muito um certo orientalismo para difundir imagens eróticas em sua poesia, né, tanto na própria poesia que ele produz, quanto no processo de tradução que ele fez. Então, aqui é a tradução do Khayyam, dele, que ele fez do inglês, na década de 70, que tem umas imagens assim absolutamente pornográficas, né? Odaliscas em êxtase e tudo mais, né? Isso é uma tradução dele, a imagem de um livro que ele traduziu.
Depois ele escreveu Alcâmara, Minha Amante, que é o primeiro livro dele, onde também, né, é um livro repleto de imagens de orgias, beduínos, né, e sempre associado a esse contexto do deserto, da beduíno, do Oriente, digamos. Né. Aqui é um poema dele, né, por conta um poema do livro, né, do primeiro livro. Por conta desse erotismo, né, da obra de Haddad, os críticos, né, aí voltando, pensando um pouco a leitura historiográfica, né, a leitura historiográfica, quando olha para essa poética erótica do Jamil, sempre associava esse erotismo a visões ao orientalismo. Na verdade, ele escreve sobre isso porque ele é oriental, porque ele é turco, né, porque ele é de fora. Também quero citar o trabalho de um pesquisador, o professor Alberto Sismondini, da Universidade de Coimbra. Ele tem um artigo que está no Prelo, em que ele associa o erotismo orientalista de Haddad ao poeta e dramaturgo italiano Gabriele D'Annunzio. Né? E aí ele vai puxando essas conexões e enfim, essas relações. E assim, acho que é interessante, que é algo a ser pensado. Né? O Jamil, então, ele usava esse orientalismo como recurso poético ou para a criação de imaginários ficcionais, né? E isso é algo que está presente em escritores da segunda geração. Né? No caso do Jamil, o orientalismo, em alguns casos, em algumas situações, parece funcionar como um elemento disruptivo. Tá. Aí, estou chegando já na parte final da minha fala, que eu acho que, no fim das contas, é a parte que mais me interessa discutir hoje, que é assim, qual que é a relação desses escritores do Majar com o nosso meio literário? O que se falou deles, ou o que não se falou, né? Como é que eles se colocam nessa cena? Né? Então, em primeiro lugar, eu bati bastante na tecla dessas ambivalências e dessas contradições, mas assim, é inegável que tanto Kurain quanto Haddad, eles tiveram um papel relevante para a circulação da literatura e do imaginário árabe no Brasil. Né? Aí, que evidências que a gente tem de que eles não eram desconhecidos, né? Eu vou falar mais do Kurain, porque no Jamil eu explorei bastante na minha tese, mas assim, que evidências que a gente tem que o meio intelectual brasileiro sabia sim quem era o Kurain, ele circulava. Né? Não é porque ele era desconhecido, né, que ele não foi citado nas críticas ou foi pouco citado nos jornais, etc. E tal. Né? Então, Os Califas de Bagdá, que é um livro dele, né, tem uma repercussão, por exemplo, com várias pessoas falando sobre o livro, incluindo Monteiro Lobato. Né? Tem repercussão sobre o lançamento do livro no jornal à noite, Folha da Manhã, o Estado de São Paulo, o Diário Popular. Né? Diversos jornais de grande circulação publicaram resenhas sobre o livro. Né? E aí a pergunta, né? Ele editou uma revista durante quase 50 anos, ele escreveu pelo menos 14 livros, ele circulou entre a intelectualidade e políticos do Brasil, né? Mas alguns livros centrais da nossa historiografia não citam ele. Né? E aí quero deixar bem claro que essa é uma pesquisa que está em andamento, ela não foi exaustiva, eu consultei parte dos livros de historiografia literária, não consultei todos. Né? E aí, assim, alguns desses livros que eu consultei. Então, História da Literatura Brasileira, do Sodré, O Pontos de Vista, a Literatura no Brasil, de Afrânio Coutinho, Araripe Júnior e a História Concisa do Bose. Né? Quando eu fiz esse levantamento preliminar, eu olhei se esses livros citavam outros autores da diáspora. Né? O Jamil parece ser o autor mais citado. Né? Então, Informação da Literatura Brasileira, e em Telefonema do Oswald, Formação do Cândido e Telefonema do Oswald, o trabalho do Jamil é citado, especialmente como tradutor, e especialmente como tradutor das Flores do Mal, de Charles Baudelaire. Então, assim, para que outros autores... Quando eu fiz esse levantamento prévio dos livros da nossa historiografia, eu também observei quais citavam outros autores, além do Kurain, do Jamil, esses três. Né? Então, o Emil Farrah, o Cecílio Carneiro e o Assis Feres, que também são autores da diáspora, da segunda geração, que escreviam em português, mas também faziam traduções do árabe. Né? Aí, passando rapidamente, né? Então, quem foi o Farrah? Ele foi esse romancista de ascendência libanesa, escreveu livros, né, engajados com o imaginário engajado da década de 30, né, de romance engajado na década de 30. Nasceu em Minas Gerais, escreveu para os Diários Associados, atuou como publicitário. E assim, é curioso como assim, as citações sobre Farhad são escassas. Né? E ele foi um autor que venceu o Jabuti.
né? Esse livro, Dinheiro na Estrada, uma saga de imigrantes, ganhou o Jabuti em 1988. Né? O Canjerão venceu prêmios Lima Barreto e João Cordeiro, e as edições se esgotaram em poucos meses. Foi um livro que circulou e foi lido. Foi um livro que foi censurado pelo Estado Novo. Né? Bom, aí ele também fez traduções de Khalil Gibran, etc. E tal, né? Pensando no Farhad. Como eu disse, o autor que parece ser o mais citado é o Haddad, o Jamil Mansur Haddad. As citações se concentram na sua produção crítica e ensaística, e as raras referências a seu trabalho poético taxam a sua poesia como oriental, barroca, menor e passadista. Né? Isso eu falo bastante no meu livro, né? Esmiuço bastante esse percurso de leitura crítica do Jamil na nossa historiografia. Né? Mas, enfim, agora eu estou olhando para os outros, quero olhar para os outros. Né? O Millet, ele cita, nos diários críticos, ele cita o Farhad, ele faz análises do Canjerão e de outros livros. Né? Em muitos momentos assim, coloca um escritor irregular, que teve um livro bom, depois teve um livro ruim. Né? O livro fica no plano da reportagem. Né? Mas assim, o Millet conhecia, em mais de um volume dos diários críticos, ele cita o Farhad. Né? O Millet também cita o livro Pecado nos Trópicos, que é do Cecílio Carneiro, também dizendo o primeiro foi bom, o segundo foi ruim. Né? E o Cecílio Carneiro teve diversos livros publicados pela José Olímpio, né? Que é uma editora central do meio literário. Né? Mas aí assim, sempre aparece, né, essa ideia, então, o livro do Cecílio Carneiro, Pecado nos Trópicos, é legal e é especial pela preocupação em ventilar novo e perigoso tema dos sírios no Nordeste de São Paulo. Né? Por que é novo e perigoso tema, ele não explica. Bom, o Millet também aborda o trabalho poético de Haddad, né, dizendo que ele tem esse gosto oriental, abundante, excessivo, imaginoso, sensual, e curiosos pela sua liberdade modernista em contraste com a inspiração romântica. Né? Eu já estou me encaminhando para o final. Né? Então, assim, esses autores que foram considerados, né, mensageiros entre mundos, foram vinculados ao processo de renascimento da literatura árabe, criaram vertentes de um orientalismo sui generis, traduziram poetas, né, a história de países árabes, embora assim, as traduções talvez com qualidade duvidosa, né, sem dúvida. Por que eles não são citados pela historiografia brasileira? Né? Não tem citação. Haddad, Kurain, Farhad e Carneiro. Né? Muito pouco. E aí, só para a gente ter uma ideia, né, da dimensão, são muitos livros, são muitos autores da diáspora, né, que a gente não conhece. Esses são livros do meu acervo pessoal. Né? Aqui está o Pecado nos Trópicos, aqui tem os livros do Farhad. Né? Depois, se a gente vai para... Tem um outro autor também, que é o Assis Feres, né, que está aí. Aqui são outros. Né? O Assis Feres, que é esse autor de ascendência árabe, que nasceu no Chile, depois veio para o Brasil. Ele era poeta e ele editou essa revista, aqui, a revista Alai Azul, durante décadas, tanto em português quanto em espanhol. Né? Tinha trechos em árabe, em português, e em árabe, português e espanhol, né, essa revista. Que é um trecho de uma revista do Assis Feres, que eu estou trabalhando agora mais recentemente, mas um pouco essa circulação sul-americana, esse ideal de nação sul-americana. Né? Então, como ele estava entre o Chile, o Brasil e o mundo árabe, ele refletiu bastante sobre isso. Né? Aqui são outros livros, assim, mais para a gente ter a ideia assim, da pujança dessa produção. São livros do acervo do Instituto da Cultura Árabe. Né? O livro de Mirdá, Mikhail Naim, Nazir Zaitun, A Culpa dos Pais, né? Nicolás Maluf, Beldad Zilvinho, o Cartaginês, de Nawaf Hardan, né? Glória Soberba na História do Brasil, Raji Basile, Brisas Brasileiras, Felipe Lutfala, O Verão, né? Que são poemas de Farhad. Né? Então, tem muito livro, muito autor que está aí perdido, né? Enfim, estou interessada em trabalhar com eles e entender o que eles, né, a leitura da historiografia sobre eles. Aí, assim, vou trazer, para a gente fechar, algumas hipóteses né, que precisam ser investigadas. Né? Por que eles ficaram de fora da historiografia? Em primeiro lugar, a pujança desses escritores, né, parece ter acontecido em momentos nos quais o país estava empenhado em definir a sua própria identidade literária nacional. Né? Então, assim, mesmo escrevendo em português, eles foram lidos como árabes. Né? Então, ficaram de fora desse rol de escritores genuinamente brasileiros. Né?
essa ideia ela se evidencia, por exemplo, nas desavenças que o Haddad teve com o Oswald, né? O Oswald, em um tom jocoso, insistia em classificá-lo como poeta turco. Ele é turco, ele não é daqui. Né? E para além do Oswald, né, outros críticos, o Bastide, por exemplo, fez análises discutindo. Ele é um poeta oriental ou ele é um poeta brasileiro? Né? Então, eu acho que essa leitura de autor oriental permeou a leitura dos outros autores da diáspora árabe. Né? Também parece ter havido tensões com o meio literário brasileiro. Né? Então, Haddad, na introdução do livro Das Mil e Uma Noites, que é um texto que no meu doutorado eu não tinha tido acesso, porque é um texto introdutório que está no primeiro volume, e eu nunca tinha conseguido o primeiro volume e consegui recentemente, ele faz uma crítica ao Monteiro Lobato, bem ácida. Né? Então, basicamente, ele diz que o didatismo do Lobato afasta ele do mundo fantasioso da literatura. Né? Então, de certa forma, diz que os textos do Lobato ficam curtos, né? Que falta fantasia, que falta imaginação, porque eles são muito didáticos. Né? E aí, nesse texto, ele coloca assim, né? Enfim, estou fazendo essas críticas ao Monteiro Lobato, né? E a crítica ou seja, o patriotismo indígena da crítica literária que me perdoe. Né? Então, assim, essa ideia de patriotismo indígena, desse nacionalismo na leitura de autores, parece ter gerado uma tensão entre os escritores da diáspora e a nossa historiografia. Né? O próprio Kurain, na Revista Oriente, ele quase não cita os autores modernistas. Quando ele cita, é o Cassiano Ricardo, né? É bem pouco. Então, assim, as menções ao modernismo e aos seus desdobramentos são quase inexistentes na coleção de quase 50 anos da Revista Oriente. E aí eu sei que o Matheus Menezes ele fez um trabalho com a Revista Andaluza de Letras Árabes, onde ele, inclusive, acho que hoje ele vai falar aqui um pouco sobre como que a Revista Andaluza de Letras Árabes falava dos escritores brasileiros. Eu acho que tem alguns pontos de convergência aqui com a minha reflexão. Bom, aí são outras hipóteses a serem investigadas. Né? Bom, eu vou citar o trabalho da Fernanda também, que a gente está preparando um dossiê especial para a Revista Exilium, de Estudos da Contemporaneidade. É um dossiê sobre a diáspora árabe. Então, eu tive acesso a um trabalho da Fernanda e vou falar um pouco que me fez uma reflexão, me deu uma provocação grande, assim, onde a Fernanda fala um pouco dos papéis malês, né? E de como eles eram vistos como incendiários, como rebeldes, né? Como eles tinham que ser abafados. Né? E aí eu fico me perguntando assim, o quanto que esse imaginário de lá atrás ele perpassou até hoje e resvalou nesses autores de hoje. Né? É uma trajetória que talvez mereça ser investigada. Né? E, inclusive, esse trabalho da Fernanda me fez pensar que o Jamil Mansur Haddad tem um livro, o último livro dele, que é o livro das Suratas. Né? E que eu li esse livro como, bom, ele dizia que esse livro era um livro que dialogava com a ancestralidade dele. Né? E a gente pensa que a ancestralidade da qual ele está falando é a ancestralidade libanesa. Mas, na verdade, a ancestralidade a qual ele se refere tem a ver, eu acho, que é algo a ser investigado, com os malês, com a Revolução dos Malês. Né? E que é uma coisa que eu não tinha pensado. Né? Então, nada, me suscitou essa provocação, esse texto da Fernanda. Bom, talvez eles não estejam na historiografia também, porque são todos autores menores. Né? Uma pergunta também que merecia ser investigada. Então, é um pouco isso. Eu não vou me alongar mais. Eu estou nesse processo, então, de tentar compreender o caminho da historiografia literária na leitura dos autores de origem árabe, do passado, né, até consagrar o Nassar e o Hatum. Né? Tentar pensar o orientalismo como um dispositivo literário, né, nem sempre na chave negativa. E eu acho que a gente está num momento em que esse tipo de reflexão sobre o lugar dos escritores da diáspora na historiografia é propício. Né, porque a gente vem vendo o cânone ser moldado para dar lugar a essas vozes indígenas, afrodescendentes, etc. E tal. É isso. Obrigada, gente. Puxa, Cris, precisava trazer tanta coisa assim, né? Eu gostaria de saber se vocês gostariam de fazer alguma intervenção.
Cristina, parabéns pela sua apresentação, muito instigante, 1 milhão de portas abertas aí. Sobre a Revista Oriente, você disse que ela foi publicada durante mais ou menos 5 décadas, e ela era destinada a quem? Ela era destinada ao público em geral, ou ela era destinada à comunidade árabe no Brasil, enfim, ou como quer que a gente chame essas pessoas em diáspora no Brasil, enfim. Essa é a primeira pergunta. E eu queria também te perguntar como é que você pensa, você mostrou muitas imagens que compõem livros, a revista e tal. Como é que você pensa de onde vêm essas imagens? Porque eu estou pensando aqui, por exemplo, que capas de livro costumam não ser escolhidas por quem escreve o livro. Costumam ser projetos de editores para atrair o público. Então, dependendo de para quem esse livro é feito, a gente vai ter imagens mais ou menos orientalistas, por exemplo, alguma coisa que me passou pela cabeça. E que talvez ele, como editor da Oriente, tivesse na revista ali a possibilidade de escolher imagens, mas em outros contextos não, enfim. É isso. Obrigada, Cristina. Eu vou só aproveitar e você pode responder de forma consolidada. Primeiro, gostaria de dizer que várias pessoas estão agradecendo. Eu também agradeço a você por essa exposição. A Safa Jubran fez aqui um agradecimento. Ela disse obrigada por esta conferência, obrigada, Cristina Queiroz, por este resgate. A Jade Piaia também agradeceu. Ela disse obrigada por compartilhar esta pesquisa incrível. E nós temos aqui uma pergunta no chat, que é do Luiz Henrique. Ele diz: qual é a circulação, o número de exemplares e a abrangência geográfica da revista O Oriente? Voltava-se à colônia sírio-libanesa paulistana ou também atingiu leitores de outras regiões brasileiras? Obrigada, gente, pelas perguntas e pelo interesse. Sobre a Revista Oriente, então, vamos lá. É uma revista jornalística, né, que tem uma abrangência de temas enorme. Geopolítica do Oriente, política brasileira, debates educacionais, costumes, né, escrita em português. Então, assim, primordialmente, ela se dirigia a leitores brasileiros, né. O Moussa Kurain, ele escreveu também em publicações em árabe, né, colaborou, né. Mas a Oriente é uma revista que tinha uma pretensão de ter uma circulação entre leitores brasileiros, né. E essa hipótese é reforçada, que não deu para trazer aqui, mas, por exemplo, quando a gente olha o tempo e a quantidade de edições e a quantidade de textos que o Kurain e seus colaboradores dedicaram à questão palestina, né? Então, assim, um beabá do que quem são, o que aconteceu, né? E esse trabalho de traduzir notícias de jornalistas do Egito, do Líbano e da Síria sobre a questão palestina para o português. Fotos, né? Então, eu penso que a revista se dirigia aos dois públicos, à comunidade e a leitores brasileiros, né? Então, tinha essa vocação. É uma revista que circulou em São Paulo, mas que também, aí eu não sei como, é algo que tem que ser investigado, circulou entre o Líbano e a Síria. Eu não sei se ele levava, né, mas teve uma circulação também entre os países do Oriente Médio. É uma revista que também tinha partes escritas em árabe, né, até o final. Assim, sempre teve até o final. Então, eu acho que tinha esse duplo movimento, né? Agora, eu diria que o foco principal era falar do Oriente para leitores brasileiros, né? A outra pergunta que tinha a ver com o Oriente, e aí eu volto para... Era sobre a abrangência. A abrangência era São Paulo e países do Oriente e alguns países do Oriente Médio. A quantidade de edições, assim, pensa que é uma revista que foi editada durante 47 anos, edições mensais ou bimensais. Foi editada de forma ininterrupta. É uma coleção enorme, né? Tem muita coisa para se olhar. E, como eu disse, o meu colega Luiz Memberg, ele olhou para essa questão da relação com o nasserismo, né? O outro colega de pesquisa, o Leonardo Landucci, trabalhou um pouco sobre como a relação da Revista Oriente com o Estado Novo do Vargas. E aí, Tereza, sua segunda pergunta era sobre a ingerência da... Então, aí tem uma questão, porque quem que editava os livros do Moussa? A própria gráfica do Oriente. Ele era o editor, né? Então, todos os livros dele, pelo menos os que eu tive acesso, não foram editados pela José Olímpio, por exemplo. Era tudo editado pela própria gráfica que ele tinha. Então, se supõe que era ele que escolhia. Certo? Foi, né?
Obrigada, gente, pela presença e pelo interesse. É isso. Muito obrigado. São muitas coisas, alguém já falou aqui que se abriu muitas portas. Só reafirmar isso. Tá? Eu sei que haveria mais o que dizer, mas infelizmente o nosso tempo é curto e você tem uma mesa para coordenar agora, já. Não vamos atrasar, venham para cá. Antes disso, só mantendo a nossa... Tem uma dinâmica, ao final de cada sessão, nós sorteamos uma revista Tirás. Então, quem vai tirar? Murilo? Não, Murro. Murilo. Murilo. Isso, Murilo. Tá. Muito bem. Parabéns. Imagina.